Israel, portador da promessa, Romanos 9, de 1 a 5. Nós estamos começando um novo bloquinho, vou dizer assim, da carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo estava desenvolvendo algumas bênçãos da nova aliança. Ele fala sobre a paz em Deus, se você olhar um pouquinho lá atrás, da esperança que nós temos, do amor, que nós vimos no último vídeo, que nada pode nos separar do amor de Deus, da nova vida, do próprio Espírito de Deus habitando em nós, da adoção de filhos e a promessa da glorificação final, inclusive da ressurreição dos nossos corpos. Nesse novo bloquinho, no capítulo 9 até o 11, nós vamos ver aqui, a ideia central. Paulo fala sobre as maldições da aliança e responde à pergunta: as promessas de Deus a Israel falharam? Porque havia um questionamento na igreja, inclusive naqueles que são judeus convertidos, e as promessas de Deus, que Deus fez em todo o Antigo Testamento, prometendo o reino de Deus, um reino eterno, e outras promessas sempre conectadas ao Cristo, ao Messias, elas falharam? E Paulo responde, não. Paulo vai mostrar, mesmo que Israel tenha desfrutado das bênçãos da aliança, agora se encontra debaixo das maldições da lei por haver rejeitado o Messias. Isso é importante a gente entender. Os israelitas estavam perguntando, mas nós não somos os portadores da aliança? Sim, mas nessa nova aliança, para você desfrutar dessa aliança e das bênçãos da aliança, tem que reconhecer e crer que Jesus, como Pedro recebe essa revelação, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ao rejeitar isso, eles continuam ainda debaixo da maldição da lei. E Paulo desenvolve esse argumento daqui para frente. No versículo 1 a 3, a gente vai ver que ele expressa a preocupação profunda com seus compatriotas judeus. Alguns taxavam e taxaram Paulo de antissemita, ou antijudeu. Ele não é de forma alguma. Isso dá a entender, ou parece que Paulo nesses primeiros capítulos aos Romanos, porque ele fala de forma enfática e taxativa que aqueles que estão ainda apegados à lei para o fim de justificação estão debaixo de maldição, e isso é o que o povo judeu fazia, que na verdade a justificação só pode vir por meio da fé na obra de Cristo. E Paulo pega pesado, como a gente viu, em relação a isso, que todos estão debaixo da ira e da maldição de Deus se não tiverem Cristo Jesus, a obra de Cristo sendo efetivadas pelo Espírito de Deus na vida de cada um, sendo a nós pela fé imputada justiça, acreditado justiça. Vamos começar a leitura. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Olha só como Paulo abre o coração aqui nesse momento e mostra que ele está triste, ele tem profunda tristeza pelo estado que o povo dele se encontra. E incessante dor no coração, amargura, dor de coração, essa tristeza profunda que Paulo demonstra. Uma tristeza e incessante dor no coração, fica implícito aqui que essa angústia se deve ao fato de Israel não ter aceito Jesus como Messias, portanto não estar desfrutando das bênçãos da nova aliança, como prometido. Porque eu mesmo, Paulo fala, desejaria, olha o termo aqui, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O que ele está falando aqui? Isso aqui pode aludir a uma situação que aconteceu no Antigo Testamento, que Moisés fez esse tipo de coisa. Vamos ler aqui, Paulo aqui expressa a profundidade dessa angústia, ao ponto de dizer que estaria disposto a ser amaldiçoado, separado da salvação em Cristo, se, de algum modo, isso levasse seus compatriotas a Cristo. É como se fosse um sacrifício próprio em favor da salvação dos outros. Eu estou disposto, se fosse possível,
eu me separar da salvação para que vocês acessem a salvação. Esse desejo de Paulo traz à memória o pedido semelhante de Moisés de ser excluído da aliança no lugar dos filhos de Israel. Vamos ler que interessante? Êxodo 32, 31 a 33. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Moisés está intercedendo pelo povo, ele pede assim: perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Óbvio que Deus não atende isso de Moisés, porque Moisés não pecou contra ele, foi o povo. Mas Moisés, como líder ali, ele se coloca numa posição de intercessor ao ponto de querer sofrer no lugar daquele povo. E Deus aqui diz que não, que ele ia arriscar quem tivesse pecado diretamente contra ele, que Moisés não iria pagar. Diante disso, Paulo faz algo semelhante aqui, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado. Amaldiçoado é o quê? Estar na condição, olha só, de não estar em Cristo, justificado diante de Cristo. Todo aquele que está dessa forma já está debaixo da maldição da lei. E ele fala: eu me desejaria estar dessa condição, separado da salvação e de Cristo, por amor dos meus irmãos compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence, olha só, ao povo judeu, étnico, nação, aos israelitas. Nós sabemos historicamente na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus escolheu Abraão, Deus escolheu esse povo para que através dele viesse a nós a salvação, através de Cristo, que é israelita. Então são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. É óbvio que Paulo não está aqui, ele não é antissemita, ele não é antijudeu. Pelo contrário, nessa passagem especificamente ele demonstra profunda compaixão pelo povo que porta a promessa, que porta todas as bênçãos e todas as promessas da nova aliança e que nesse momento não estão desfrutando por não reconhecer o Messias. Aqui vamos ver esses termos rapidamente, olha só. Adoção se refere à consciência dos israelitas de que eram filhos de Deus. Tem os textos se você quiser ler. Glória faz lembrar a presença gloriosa de Deus com Israel no tabernáculo e no templo. Aquela presença gloriosa que estava constantemente ali. Então, a eles pertence a adoção, a glória, as alianças. Se refere especialmente à aliança de Deus com Israel, reafirmada em Deuteronômio e em Josué, mas também a aliança com Abraão, a aliança com Davi, a aliança e a promessa da nova aliança. Então, ao povo étnico, nação, pertence toda essa história, esse povo que Deus elegeu para que através deles viessem a nós o Cristo, o Messias, ou o ungido, prometido, o filho de Abraão, o filho de Davi. O culto era a adoração no templo, e as promessas são as promessas de uma terra e um povo feitas aos patriarcas, e a promessa do elemento mais importante, promessa do Messias, do Cristo, que era e que é o ungido de Deus. Então, são israelitas, versículo 4 novamente, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, promulgação da lei, o culto, as promessas deles são os patriarcas. O nosso pai na fé, Abraão, ele é étnico, de sangue, judeu ali, na verdade, ele iniciou esse povo ali em Abraão. Dele foi feita uma nação. Essa foi a promessa de Deus, mas nós sabemos e já lemos isso em Romanos, que o judeu hoje é aquele que é circuncidado no coração. Nós fazemos parte desse povo que Deus estava construindo desde o Antigo Testamento. Nós somos enxertados, nós vamos ver isso mais para frente. O qual é sobre todos, Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus
bendito para sempre. Meu irmão, aqui existem algumas traduções que eu vi, é o auge da cristologia. Qual que é o auge da cristologia? Quando Cristo é visto e declarado Filho de Deus ou próprio Deus, divino. E aqui o que tudo indica, inclusive nas construções originais, sempre as traduções são difíceis, mas eu dei uma olhadinha e há certo consenso na tradução, que aqui é justamente isso. Olha só, versículo 5b aí que eu dividi. Vamos lá no 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual, quem é o qual? O Cristo, o qual ele é sobre todos. Então Cristo é sobre todos. Que mais ele é? Deus, bendito para sempre. Então, nessa construção gramatical lá no grego, existem algumas diferenças de interpretações. A maioria delas que eu vi estão interpretando, deixando a entender que essa palavra Deus está sim dizendo a respeito de Cristo. Então, o qual Cristo ele é sobre todos é Deus. Só aí você já tem a intenção. Quem é sobre todos? Só Deus. Aí ele fala, Deus bendito para sempre. Esse é o auge, o ápice da cristologia, é a divindade desse Cristo. Isso é importantíssimo. Se eu tocasse aqui, não era bem o que eu queria fazer, mas olha, você tem outras traduções, você tem uma tradução em grego aí, se você dá uma olhada. Na outra tradução aqui, na Almeida 21, deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Novamente aí. E nessa em inglês, para quem lê, é mais claro ainda, diz assim, The Christ who is God over all, que significa o Cristo que é Deus sobre todos. É mais claro ainda a divindade de Cristo nessa tradução em inglês, tá certo? Então fica aí, provavelmente, com uma grande probabilidade, Paulo está sim declarando aqui Cristo como divino, como Deus, e é um aporte à teologia da Trindade, que um dia nós podemos falar sobre ela. E para a gente encerrar, minhas considerações finais aqui, o amor de Paulo por Israel nos mostra que não deve haver atitude antijudaica entre os cristãos. Os filhos de Israel eram o povo escolhido de Deus e o Salvador, o nosso Salvador, era, etnicamente falando ali, judeu. No entanto, as maldições da aliança permanecerão sobre Israel. Olha que interessante. Até que recebam Jesus como o Messias. As bênçãos da nova aliança agora repousam sobre a igreja. Os cristãos, o que é a igreja? Nós vamos ver Paulo falando mais para frente, tá certo? Quem forma, qual é o povo que forma a igreja? Os cristãos são filhos de Deus, têm dentro de si a glória de Deus. Do mesmo jeito que Israel tinha a glória de Deus ali no tabernáculo, os cristãos portam essa glória dentro de nós. São participantes da aliança abraâmica, davídica e da nova aliança. Tem o Espírito que habita dentro deles e os ajuda a obedecer. Adoram a Deus em espírito e em verdade e tem Jesus, o Cristo, que é a promessa suprema dos patriarcas. Olha que interessante. Israel portou a promessa. Nós desfrutamos do cumprimento da promessa na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Deus abençoe você.